Você pode estar vivendo uma vida aparentemente normal neste exato momento. Trabalha, se diverte, está ao lado da família, acredita que sua saúde está sob controle. Mas existe um inimigo silencioso, traiçoeiro e impiedoso que pode estar se desenvolvendo dentro do seu corpo sem dar pistas claras. Esse inimigo é o câncer de próstata, o tumor que mais mata homens no mundo depois do câncer de pulmão. O mais assustador é que ele não grita, não dói no início, não aparece de forma escancarada. Ele se esconde atrás de sinais sutis, pequenos alertas que a maioria dos homens prefere ignorar, achando que é coisa da idade ou algo passageiro. É justamente esse erro fatal que leva milhares de homens todos os anos para o diagnóstico tardio, quando já não há muito o que fazer. O que você vai descobrir agora pode salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Mas só se você tiver coragem de continuar assistindo e encarar verdades que muitos preferem não ouvir. Existem sinais escondidos que quase sempre passam despercebidos, mas que podem ser os primeiros gritos silenciosos do câncer de próstata. A ciência já comprovou isso. Médicos alertam todos os dias, mas infelizmente a ignorância, o medo e o descaso fazem com que homens deixem o tempo correr, até ser tarde demais. Prepare-se, porque a partir deste momento vou expor os 5 sinais mais traiçoeiros do câncer de próstata. Você está preparado? Bom, então vamos lá. O primeiro sinal dessa lista é a urina que não obedece. Tudo começa no banheiro. O lugar onde você acredita ter controle total sobre o seu corpo pode se transformar em um campo de alerta. Um dos sinais iniciais mais comuns e ignorados é a dificuldade para urinar. O jato de urina começa a ficar fraco, irregular, como se algo estivesse bloqueando a passagem. Você sente vontade, mas parece que a bexiga não responde. Muitas vezes, essa sensação vem acompanhada de idas frequentes ao banheiro, principalmente durante a noite. Homens costumam rir disso, dizer que a próstata está brincando ou que isso é normal depois dos 50. Mas o que quase ninguém sabe é que esse sintoma pode ser um indício do tumor pressionando a uretra. E quanto mais o homem demora a procurar ajuda, maior o risco de esse tumor se expandir. É assustador pensar que algo tão simples e cotidiano quanto urinar pode ser a primeira prova de que o câncer está crescendo em silêncio, não é mesmo? Ignorar esse sinal é como fechar os olhos diante de um incêndio que começa com uma pequena faísca. Já o segundo sinal escondido de câncer de próstata trata-se da presença de sangue. Poucos sintomas são tão perturbadores quanto este. Um dia, de repente, o homem percebe sangue na urina ou até no sêmen. Muitos entram em pânico no momento, mas logo depois tentam se enganar, dizendo para si mesmos que pode ser apenas uma infecção ou um esforço físico. Só que a verdade é que o sangue pode ser um dos sinais mais alarmantes de câncer de próstata em evolução. Esse sintoma significa que o tumor pode estar lesionando vasos sanguíneos internos. É um alerta vermelho que jamais deve ser ignorado. Homens que veem sangue e não procuram um médico imediatamente estão, sem perceber, assinando sua própria sentença. O câncer não espera. Ele se aproveita do medo, do silêncio e da negação. Cada dia perdido pode significar a diferença entre a cura e a morte. Partindo agora para o terceiro sinal, temos a dor que ninguém entende. O câncer de próstata, quando começa a avançar, pode gerar dores misteriosas. Geralmente, são dores na região lombar, nos quadris ou até nas pernas. Muitas vezes, o homem acredita que é apenas dor muscular, cansaço ou até consequência da idade. Mas o que poucos sabem é que essas dores podem ser sinais de que o tumor já está pressionando nervos, ou pior ainda, que as células cancerígenas começaram a se espalhar para os ossos.
É nesse estágio que o câncer se torna devastador. Quando o tumor deixa a próstata e atinge outras partes do corpo, o tratamento se torna extremamente difícil e, em muitos casos, quase impossível de trazer a cura. A dor, aparentemente inofensiva, pode ser o prenúncio de uma batalha perdida. Homens que esperam demais para entender a origem dessa dor estão se colocando diretamente nas mãos da morte. O quarto sinal de câncer de próstata também é assustador. Trata-se de mudanças explícitas na vida sexual. Poucos homens têm coragem de admitir, mas o câncer de próstata pode destruir a vida sexual muito antes de ser diagnosticado oficialmente. A dificuldade de manter ou até de alcançar uma ereção é um dos sinais escondidos da doença. Muitos acreditam que é apenas estresse, ansiedade ou até uma fraqueza natural da idade. Mas por trás dessa justificativa pode estar algo muito mais cruel. A próstata é diretamente ligada ao funcionamento sexual do homem. Quando o câncer começa a crescer, ele interfere na produção de esperma, no fluxo sanguíneo da região e, consequentemente, na ereção. O que deveria ser apenas um momento de prazer se transforma em frustração, vergonha e silêncio. É nesse silêncio que a doença se fortalece. Não reconhecer que a impotência pode estar associada ao câncer é um dos erros mais fatais que um homem pode cometer. A cada dia de negação, a doença se expande como uma sombra invisível, roubando não apenas a saúde, mas também a masculinidade, a autoestima e a vida. E por último, porém não menos importante, temos o quinto sinal escondido de câncer de próstata. Esse sinal trata-se da fadiga que nunca vai embora. Este sinal talvez seja o mais traiçoeiro de todos, justamente porque parece inofensivo. O cansaço extremo, a fadiga que não melhora com descanso, a fraqueza inexplicável. Muitos homens atribuem isso ao trabalho, ao estresse, à falta de sono. Mas a verdade pode ser muito mais sombria. O câncer de próstata em fase inicial pode alterar o metabolismo do corpo, exigir energia constante para alimentar as células doentes e provocar um desgaste físico contínuo. Quando a doença avança, a fadiga se torna ainda mais brutal, pois o organismo luta desesperadamente contra algo que cresce sem parar. Esse é um dos sinais que mais passam despercebidos, mas que podem ser o prenúncio de que o câncer está consumindo lentamente a vida do homem por dentro. E aqui está a dura verdade que ninguém quer ouvir. O câncer de próstata não espera. Ele cresce em silêncio, se alimenta da ignorância e se fortalece na demora. O grande problema é que os homens, por orgulho ou medo, costumam adiar a ida ao médico. Muitos acreditam que são fortes demais para adoecer, que nada de grave vai acontecer, que Deus está no controle. Mas a ciência mostra números alarmantes. Milhões de homens em todo o mundo descobrem a doença tarde demais, quando já não há cura, apenas paliativos para prolongar o sofrimento. O exame de toque retal e o PSA, tão temidos por preconceito e ignorância, ainda são as armas mais eficazes para diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Um simples exame pode salvar anos de vida, mas a maioria prefere se enganar, rir da situação, adiar o inevitável. É exatamente isso que faz o câncer vencer. Agora que você conhece os 5 sinais escondidos de câncer de próstata, precisa tomar uma decisão. Ignorar essas informações é escolher viver no escuro, à mercê de uma doença que mata em silêncio. Prestar atenção a cada detalhe do seu corpo e procurar ajuda médica imediatamente é escolher a vida. O câncer de próstata não escolhe vítimas pela idade, condição financeira ou estilo de vida. Ele pode estar crescendo em qualquer homem neste momento. E a única arma contra ele é o conhecimento aliado à ação rápida. Nunca subestime os sinais do seu corpo.
Nunca ignore o sangue, a dor, a dificuldade para urinar, a impotência ou o cansaço inexplicável. Esses sinais podem ser pequenos na sua mente, mas na realidade podem significar que o relógio da sua vida está correndo mais rápido do que você imagina. Bom, se essas informações foram úteis para você, imagine quantos homens ainda estão no escuro, colocando a própria saúde em risco todos os dias sem saber. Por isso eu te peço, não guarde essas informações só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e grupos de WhatsApp, pois as informações que eu acabei de trazer para você podem ser exatamente as que vão salvar a saúde ou até mesmo a vida de alguém que você ama. Vamos espalhar essa mensagem antes que seja tarde demais. Sua atitude pode fazer toda a diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo para receber mais conteúdos impactantes, reveladores e 100% focados na saúde do homem maduro. Aqui a verdade é dita sem enrolação, sempre com base em fatos, ciência e experiência médica. E se você quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de assistir esse importante vídeo que está aparecendo agora aqui na tela.